Boa noite, boa noite. Vamos deixar o pessoal entrar. Hoje temos uma live muito especial com a doutora Emiko Shida, dentista, decodificadora dental e docente de terapia neural. Ela vai falar para nós hoje sobre o que é terapia neural, como a gente pode trabalhar os nossos conflitos, os campos interferentes. Boa noite, Tatinha, Edu, Joyce, Bia, tudo bem? Estamos aí numa live muito legal hoje, fiquem aí. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Encaminhe já, né? Já entrou a Emiko, doutora Emiko, querida, minha amiga. Vamos botar aqui, mandar um caminho na live aí, gente, para os amigos, porque essa live sobre dentes, sobre boca, todo mundo adora. Sobre tomadas de consciência. Olá, minha querida, tudo bem? Tudo, Letícia! Que Estamos aqui ao delícia! vivo! Isso, que delícia, que felicidade estar com você aqui. Que alegria. Sim, Bem-vinda na nossa página, que fala de família, que fala de inconsciente, que fala de mente, que fala de clã, né? Doutora Emiko Shida posso dizer amiga, né? Uma amiga de longa data, amiga dessa jornada da vida. Fizemos, nos conhecemos a partir dessa jornada na busca de informação sobre os dentes e a relação com a mente, com o corpo. Doutora Emiko é uma referência hoje no Brasil em terapia neural e ouso dizer aí que também tem alunos, fora do Brasil, né? E é uma honra a gente ter você aqui. E o pessoal que está entrando, boa noite. Depois eu quero que você fale um pouco mais. Nós fizemos juntas decodificação dental, nós fizemos juntas já psicogenealogia, e hoje ela vem falar sobre o que é a terapia neural, como nós podemos trabalhar os nossos conflitos, né? O nosso corpo, os campos interferentes, as dores da mente, da alma e do físico, através da terapia neural, que é algo incrível. Eu conheço, sou cliente, paciente. Eu não gosto de dizer paciente, porque a gente espera pacientemente as coisas, mas eu sou adepta à terapia neural, né? Tenho uma colega aqui em Florianópolis que aplica em mim, nos meus filhos, no meu marido. Então, estou falando um pouquinho aqui com conhecimento de causa. É algo incrível. Depois quero dar um depoimento. Emiko, querida, gratidão por você estar aqui. Eu queria que, antes de mais nada, me corrija se eu preciso agregar algo no teu currículo, que eu sei que é vasto, e que você trouxesse para gente, para quem está aqui hoje, o conceito da terapia neural, porque eu sei que para muitos a própria palavra psicogenealogia, que parece um trava-língua, é algo de pouco conhecimento. As pessoas olham e dizem: Meu Deus, o que é isso? Imagine terapia neural, né? Então, o que é a terapia neural e para que serve? E a gente vai falar sobre muito mais coisa. Então, quem está aí, já manda o aviãozinho aí para a galera, para os amigos, que nós vamos falar de dente, de boca, de mente, de corpo, tá bom? Emico, sim. querida, Obrigada, Letícia, pelo convite. Antes de é uma honra. falar de terapia neural, eu queria dizer que eu sou a Emiko, sou dentista e eu queria fazer um resuminho rápido de como é que eu conheci a terapia neural. Como é que a terapia neural entrou na minha vida, tá? Eu, sendo dentista, eu tinha problema de coluna e, como toda dentista, eu um dia, de tanto trabalhar na posição errada, a postura errada na ergonometria, e eu tive um travamento na minha coluna. Procurei vários médicos ortopedistas e não obtive resultado. Até que eu, fazendo um curso de oclusão com vários dentistas da minha área, que naquela época eu não conhecia ainda a terapia neural. Uma dentista do meu lado, chamada Heloísa, ela se sensibilizou comigo e falou assim: Nico, eu já tive um problema igualzinho você. E eu fui tratada com a terapia neural. Aí eu perguntei para ela: o quê? O que que é isso? Nunca ouvi falar em terapia neural? Aí ela entrou em contato com um dentista que é terapeuta neural que vinha da Argentina.
E por coincidência ele estava aqui em São Paulo naquele dia e foi assim que eu conheci. Eu levei várias sessões, ele vinha para cá uma vez por mês. Eu levei várias sessões até que a dor sumiu completamente. Eu fiquei encantada com a terapia neural. Aí eu perguntei para ele: como é que eu faço para estudar isso? Eu quero ajudar muito dentista, quero ajudar muitos profissionais da saúde. E foi assim que eu fui para o Rio de Janeiro para fazer curso de terapia neural. E foi assim que eu me encantei com isso. Porque Que é a lindo. união entre a odontologia e a medicina. Então, não tem como separar a boca e a cavidade bucal do nosso corpo. E muitas doenças que a gente tem origem na cavidade bucal. No próprio livro, né, que foi escrito inicialmente na Alemanha, fala que 70 a 80% de todos, da origem de todas as doenças está aqui na cavidade bucal. Olha só, e apenas 30% tem origem no corpo. Então, às vezes, um foco na boca, um canal maltratado, a cicatriz de um siso, o resto de raiz, qualquer problema dentário e mal feito, pode ser a origem de muitas doenças. Então, o que é a terapia neural? É quando, através de uma história de vida, a gente pergunta para o paciente tudo que ele teve ao longo da vida, traumas emocionais, traumas físicos, cirurgias feitas no corpo, pode ser até uma cicatriz caseira. Também pode ser aquelas cicatrizes feitas em hospital de remoção de órgão, cicatriz de cesariana, sabe? Isso tudo são cirurgias muito extensas e isso deixa trauma. Isso é uma agressão para o sistema nervoso. Então, Claro. através da história de vida, a gente identifica o que aconteceu lá atrás que deixou essa sequela hoje. E nesses pontos, a gente faz a aplicação da procaína, que é um anestésico local bem diluído, que não tem a função de anestesiar nada, e sim desbloquear aquelas regiões do corpo que estão bloqueadas, que Olha. aquela informação da sinapse ao nível de informação do sistema nervoso ficou interrompida. Então, através da terapia neural, da aplicação da procaína, aquela informação volta a correr de uma célula nervosa para outra. Aí a vida Olha. continua. Que lindo, Emiko. É incrível. Eu tenho tantas coisas para te perguntar, mas é incrível o que você está dizendo, que muitas pessoas não sabem que dessa informação, né, de que 70% de algum desequilíbrio no corpo está na matéria, está na boca, porque a boca, ela representa esse microcosmos, né, do macro. Então, tudo começa por aqui, né, entra por aqui, para o nosso organismo. Você sabe que eu fui advogada do Beto Carreiro durante muito tempo. E o Beto Carreiro, ele teve um problema num dente que acabou desencadeando num problema no coração e ele acabou morrendo em função disso. Eu atendi, ele vinha com um chapéuzinho, era um cara incrível. Me fala, então quer dizer que cada dente, né, da nossa boca estaria relacionado a algum órgão, alguma capa embrionária? O que você tem para nos dizer? Porque o pessoal que está aqui, muitas vezes, né, tem gente talvez da área, talvez tenham dentistas, tem muitos dentistas que seguem a minha página, que fazem decodificação dental ou psicogenealogia, mas que querem entender um pouco mais. Afinal, qual é essa correlação, né, do dente com o órgão? Porque todas nós, de alguma forma, mulheres que tivemos filhos, eu mesma fiz 2 cesarianas, a gente tem o corte no abdômen. E foi lá, inclusive, que eu fiz a aplicação de terapia neural, e que foi algo incrível. E no momento em que a Vanucci, que é aqui de Florianópolis, ela aplicou em mim, eu disse assim, Vanucci, tem uma água correndo nas minhas costas. E ela disse, Sim. não, Lê, essa é a memória celular que você está restabelecendo. Não tinha nada de água, não. Foi incrível, incrível mesmo. E ela restabelece, então, a circulação, né? Sim. Eletromagnética, né? Toda a saúde do corpo. Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre essa relação. Tá. Existe um estudo
do Voll e Kramer, aonde ele relaciona cada dente da nossa boca com os órgãos do nosso corpo e também com as emoções. Então, olha só, tem um grupo dos incisivos que tem a ver com o meridiano da acupuntura do rim e da bexiga, que tem a ver com medo. Tem o canino, que é o dente da presa, que ele está relacionado com o fígado e na emoção está relacionada com a raiva, está relacionada com a mágoa. A região dos pré-molares, que geralmente o ortodontista acaba extraindo, né? Tá relacionada com o pulmão, intestino grosso e tem a ver com a emoção da tristeza. Depois tem o grupo dos molares, que são os dentes do fundo, que dentro da medicina chinesa tem a ver com o estômago, baço e pâncreas e tem a ver com a preocupação. E os dentes do siso, que é o dente do juízo, que nasce por volta dos 18 anos, eles estão relacionados com o coração. E a emoção relacionada é a depressão, problema com a psique humana, com a síndrome do pânico. Então você imagina, o dentista, ele aprendeu na faculdade que tem que extrair, que geralmente extrai os sisos, porque não tem função nenhuma, que ele vem para atrapalhar e entorta os dentes que o ortodontista alinhou. Mas ele não tem a ideia do que aquela extração, a falta que vai fazer aquele dente na boca. Então, só em casos em que aquele siso é um campo interferente e está provocando uma baixa energética, que está provocando problemas na boca, na oclusão, é só aquele que eu peço para extrair. E não fazer um protocolo de que todos os sisos precisam ser extraídos. Né? Porque Claro. olha tanto envolvimento. O siso tem a ver com o coração. Então, quanto problema no coração, às vezes, pode dar origem a partir de um dente do siso que nem precisava ter extraído e foi extraído. A mesma coisa acontece nos prés. O ortodontista, geralmente, acaba atendendo os pacientes a partir dos 12, 13 anos. Muitas vezes não dá mais para estimular o crescimento da boca e aí acaba extraindo em extração de um pré-molar de cada lado. É o que acontece com a maioria das pessoas. Só que o pré-molar, ele é muito importante. Tem a ver com o sistema respiratório. Olha. Então, olha só. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você falou uma coisa importante e que muitas pessoas me perguntam quando a gente fala de decodificação dental. Tá, mas eu não tenho mais o dente. Você falou isso, né? De repente tirou o siso e não precisava. E não sabe né, o que acarreta, de repente, em retirando esse dente. Sim. De que forma, então, se eu extrair o dente, o que fica ali? Fica uma cicatriz não mal processada. Essa cicatriz neste lugar, né? Que você diz, é o dente que está ligado ao coração, que está ligado às emoções, a fonte de emoção, a fonte, muitas vezes, do propósito, né? E como você fala, entra em depressão, e aí queria puxar um gancho. Primeira pergunta, e se eu não tenho dente... Tem tudo a ver com o propósito de vida, você está certíssima. É porque é o dente muito conectada com o espiritual, né? Então, aí eu penso assim, não, mas daí eu tirei meu dente, então eu não vou me conectar com o meu propósito. Eu tirei meu dente, então eu não tenho mais o problema. É importante, que a gente diga isso, né? Que você esclareça um pouco sobre isso. Que não é o fato de tirar o dente. Aliás, muitas vezes por tirar o dente você gera um conflito. E que eles também são código relacional. Mas, muitas vezes a gente tem na boca os amálgamas. Né? Então, vamos supor que o dente está lá, mas ele tem um amálgama. E um amálgama, eu não quero usar uma expressão, porque eu sou advogada e psicogenealogista, né? Mas ele é um mix, ele é um composto de metais. Né? Então, se o nosso cérebro ele tem circuitos eletromagnéticos, esse metal ele também gera um campo de informação. Como que a terapia neural olha isso? Então, dentes que foram retirados, como que a terapia neural poderia atuar nessa situação e automaticamente restabelecendo o corpo físico? E se eu tenho amálgamas, como funciona? O que eu deveria fazer? Bom, quando a gente nasce,
A gente não nasce com metal no corpo. Só que ao longo da vida, o dentista coloca um monte de metal. É o amálgama, é o implante, é o pivô, é o pino, né? A maioria dos procedimentos, até o ouro, porque não é o ouro puro. O ouro, para colocar na boca, é feito com uma liga metálica de ouro. Então, não deixa de ser um metal. Então, metal altera todo o campo eletromagnético da nossa boca, do nosso corpo, e isso altera o potencial elétrico. E o próprio dente, ele tem uma carga, né? Ele tem um potencial elétrico de 220 milivolts. E ainda associado com o íon, com o potencial elétrico do metal que é colocado. Então, isso tudo vai gerar. Imagina se, além de tudo, pega o celular e coloca aqui. Olha só, O tempo inteiro. né? A poluição eletromagnética do celular com os metais da boca, isso tudo vai gerar a baixa da energia daquele corpo. Por Uau. isso que metal no corpo, por isso que nas cirurgias feitas por médicos ortopedistas, que coloca pino na coluna, pino na articulação, muitas vezes, né? Ou placa, coloca no joelho. Isso tudo vai trazer uma sequela no nosso corpo. Pois. Porque é um material que não é biologicamente compatível com os nossos tecidos. É um material externo que foi colocado. Agora, no caso da cicatriz que você falou, quando extrai um dente, gera uma cicatriz. E principalmente no siso inferior. Porque geralmente ele está incluso, geralmente ele está torto, geralmente ele está lá no fundo. Então, o bucomaxilo, ou o dentista, ele tem que destruir muito osso. Às vezes tem que quebrar o siso em 4 pedaços para tirar. Então, o trauma gerado na região é muito grande. Por isso que isso deixa sequela e é uma agressão para o sistema nervoso. Então, através da procaína, é possível você restabelecer a energia, a carga elétrica, restabelecer a saúde daquela região. Então, Sim. aquela região que não estava passando energia, por isso que é perigoso colocar, por exemplo, implante em cima de uma região que já foi extraído, porque o implante em si já é um metal. E muitas vezes, se o paciente ele está com algum problema físico, câncer, doença autoimune, tem uma doença crônica, tem que esperar um pouco antes de colocar tanto metal na boca. Tem um momento certo. Porque senão, se o corpo todo está tentando eliminar aquela doença, todas as células tentando combater, né? A doença que está causando, a doença que está incomodando aquele paciente, imagina se coloca uma carga de metal. Exatamente. O corpo não consegue se trabalhar para tentar eliminar o dano causado por aquele metal. Mas a procaína vai restabelecer. Então, existem testes que a gente faz na boca para saber até que ponto que aquele dente com metal está provocando problema. Ou até que ponto aquela cicatriz também está provocando problema naquele paciente. Então, é possível, através de teste, a gente saber isso. Por isso que eu não extraio como o protocolo que a gente aprende na faculdade. Só extrai aquele que precisa, porque isso vai gerar um trauma na boca. E gerando o trauma da boca, vai afetar as terminações, né? E a boca é muito rica em terminações nervosas, assim como a nossa pele. Por isso que qualquer cicatriz feita na boca ou na pele vai gerar problema. Sim. E você estava falando a Juliana, que eu acho que ela é psicóloga, talvez pela nickname dela, ela estava dizendo, tá, mas e se precisa? Se eu preciso retirar, tem casos que precisa.
qual a alternativa, né? Então, você Não, estava quando falando. tem indicação, quando tem indicação, eu vou citar um exemplo clínico que é muito mais fácil. Eu tenho um paciente que chegou com a coluna dele travada na cervical e muita dor no ombro, ele não conseguia virar nada, doía muito, muito, muito. Primeira coisa que eu faço, posso ver a boca? Posso apalpar? E quando eu apalpei, né? Toda a gengiva de todos os dentes, aonde doeu, na região do siso, que estava incluso, não tinha nem nascido ainda. Apalpei a Olha, gengiva e ele sentiu muita dor. Aí eu apliquei a procaína, porque é um campo interferente que, para mim, eu desconfiei que tinha a ver com a cervicalgia dele. Quando eu apliquei a procaína no dente, sumiu a dor. olha que Então maravilha. aí eu vi que esse dente era um dos causadores da cervical. Agora o resto não deu problema nenhum, não doeu, só doeu aquele que era o É. causador. Aí o que aconteceu com esse paciente? Era um jovem de 15 anos. E depois de 3 semanas, ele voltou. Emico, eu voltei porque a minha dor do ombro voltou. Só que não tinha voltado 100%, tinha voltado apenas 30%. Né? 30%. Isso é ótimo, porque ele ficou durante esse tempo todo sem dor nenhuma. Aí Olha, eu sabia que era campo interferente, mas para provar para ele, o que eu fiz? Apliquei procaína no mesmo dente. Aí sumiu completamente. Aí eu provei para ele, tá vendo? Esse dente é o causador. Você pode extrair esse dente, mas não os outros sisos, né? Então, para eu indicar, tem que ter um motivo. lógico. Eu faço teste e não é aleatório. Eu não tenho protocolo de extrair todos. Sim. Por isso que é importante, né, Mico, que o profissional que trabalha com odontologia ou que aplica terapia neural esteja se capacitando, porque muitas vezes acessa memórias e como trabalhar isso? Porque eu digo porque no direito, esses dias eu até estava conversando numa live que fizemos e fui convidada para dar uma palestra numa OAB. E estava conversando com eles, olha, nós advogados somos procurados quando algum problema acontece na família. Só que nós, na nossa formação, nós não somos treinados, capacitados para resolver conflitos emocionais. Né? E eu imagino, né, salvo engano, que o dentista ou o médico também não, olham o físico. E aí, até aproveitando esse teu comentário, a Débora estava falando aqui, na extração dos meus sisos, na extração do siso, ela entrou em ressonância com uma memória de tortura. Foi bem complicado. Então, olha a importância do profissional de saúde bucal estar se atualizando, né? Porque eu imagino que muitos dentistas pensam assim, mas como que eu vou falar de emoção trabalhando de dente? Né? Que até então, até ontem, até pouco tempo atrás, nunca se imaginou que os dentes tivessem alguma relação. Hoje a gente já sabe, tem muitas técnicas que estudam isso, mas o profissional vai acessar essas memórias e o que fazer? Né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, aproveitando que ela menciona, das emoções que nós podemos acessar a partir da aplicação da terapia neural e como trabalhá-las. Sim. É... Quando a gente nasce, até o momento atual, a gente vai passando por vários traumas, vários conflitos. Então, na primeira infância, às vezes, a gente perdeu um cachorrinho que tanto gostava e que aquilo foi um baque. Depois, os pais se separaram, aí é outro baque. Aí, de repente, o vô que tanto gostava faleceu. Então, são vários baques. E o corpo vai somatizando, só que chega num certo ponto que o barril enche, aí extravasa tudo. Aquele último golpe que aconteceu que foi assim fatal. Aí alguma coisa vai acontecer no corpo e quando o corpo o corpo físico não consegue mais somatizar tantas emoções, você sabe o que vai acontecer? Alguma coisa vai acontecer na boca. Então, o dente vai funcionar como se fosse a válvula da panela de pressão. O corpo não aguenta, vai enchendo, que é o barril. E, de repente, quando
no último golpe emocional, alguma coisa vai acontecer. Um siso que estava quietinho vai começar a doer. Aquela gengiva daquele dente que estava quietinho, de repente vai dar um abscesso, vai inchar e vai sangrar. Aquele canal que estava com uma lesão na ponta da raiz, está quietinho, quietinho, está passivo. Só que quando passa por uma emoção muito grande, aquilo, ela se agudiza, começa a doer. Aquele dente que estava com uma cárie enorme, de repente também dá um abscesso e vai para o dentista, tem que extrair. Sabe, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque aquilo funcionou como se fosse a válvula da panela de pressão. Alguma coisa vai estourar. Então, é melhor estourar na boca do que estourar no corpo. Porque, às vezes, um órgão, quando estoura, é fatal. Mas na Claro. boca, a gente consegue dar um jeito. Então, é melhor que aconteça alguma coisa aqui. Só que o dente, ele é formado por cristais de hidroxiapatita, né? Que você já estudou na decodificação dental também. Então, é como se fosse o chip de um computador que vai armazenando a memória. Então, é como se fosse um computador. Então, aquilo tudo que estava acontecendo de conflito fica gravado na memória daquele dente que teve problema. E depois, muitas vezes, coloca uma restauração, cai. Aí o dentista vai lá e coloca um cimento, melhor ainda, cai outra vez. Mas cai Isso. por quê? Porque tem toda a memória patológica, ruim, emocional, conflito, gravado na memória daquele dente. Então, primeiro tem que desprogramar aquele dente através da procaína. E aí Olha que entra maravilha. a terapia neural, para Neural. desprogramar esse sistema. E muitas vezes, quando a gente aplica, o paciente não sabe por que eu apliquei. De repente, ele tem uma catarse, de repente, ele chora, de repente, ele relembra de tudo que aconteceu naquela época. Por quê? Porque a gente mexeu numa caixinha de Pandora. Isso. E Isso. tudo vem à Perfeito. tona. Ele tem lembranças do que aconteceu na época, ele começa a chorar. E quando isso acontece, o paciente tem uma liberação muito grande, às vezes ele chora, às vezes ele tem um ataque cardíaco, às vezes ele tem um calor enorme. É porque começou a circular a energia. Então, depois que Exatamente. ele tem essa catarse, ele sente uma paz, uma tranquilidade, fala: nossa, que alívio! Sabe? Ele se sente assim, Leve. livre. É uma Livre. libertação que ele teve. Eu quero te fazer uma pergunta dos aparelhos, da ortodontia, mas antes disso, Sim. uma pessoa perguntou assim, tá, e quantas sessões eu aplico de terapia neural? Essa é uma pergunta. Outra pessoa falou assim, ah, o meu lado esquerdo sempre tem problema, né? Então, a nossa lateralidade, ela tem uma representação, queria que você falasse disso, porque, vamos supor, eu tenho um siso do lado esquerdo, ou um molar do lado esquerdo que careia, o do lado direito não, ou normalmente tem a mesma relação. E eu queria que você falasse também sobre como que a gente vai trabalhar é, nós vivemos uma pandemia, Mico. Eu lembro que nessa jornada de 2 anos, né, já que nós estamos falando de emoção, eu ouvi muitas pessoas dizendo que tiveram casos da ACM, né, Apertamento, de apertamento. apertamento, de bruxismo, de ter que botar placa. E a nossa mente inconsciente, ela não distingue o real do simbólico e do imaginário. E nós vivemos uma pandemia com muito medo, né? Medo da morte. Você fala do pulmão, o pulmão é o órgão da vida, né? Como é que você viu esse tempo de pandemia e os reflexos nos dentes das pessoas e como a terapia neural pode ajudar esses casos de bruxismo? Porque aí não é um dente, né? A gente está falando de um processo que precisa ser restabelecido. A terapia neural ajuda nesse sintoma? Olha, eu acho que o dentista foi o profissional que mais trabalhou nessa pandemia. Você sabe por quê? Porque quem é que na pandemia não ficou com medo do futuro? O que vai acontecer comigo? Eu vou perder emprego? Né? A preocupação que ele teve,
a tristeza. Falei, gente, e agora? O que vai acontecer? Ai, o meu avô faleceu. Ai, já esse ciclano foi hospitalizado. Ele vai salvar? Não vai? A sequela que fica e o medo que fica. Então, gerou muito estresse. E a maioria das pessoas desconta o estresse aonde? À noite, dormindo, apertando os dentes. É. E aí, muitos, além de apertar os dentes, ainda range, que é o bruxismo. Então, você imagina o quanto que isso quebrou dente, desgastou o dente, o quanto que isso apertou a articulação temporomandibular, provocando dores. Só que como a ATM é muito próximo do ouvido, a maioria sente o quê? Zumbido, perda de audição. Isso tudo é consequência. E fora que a região atrás da ATM, tá? Aqui tá o côndilo e aqui tá a fossa articular. Essa pressão feita à noite comprime essa região posterior da articulação, que é altamente inervada e vascularizada. E isso provoca dores de cabeça, dores na nuca. E muitas vezes, Enxaquecas. enxaqueca. Não adianta tomar remédio, porque a causa está na boca, Claro. né? Então, remédio é uma Sim. coisa paliativa, mas não vai tirar. Então, tem que o quê? Cuidar. O que está provocando? Tem que trabalhar com as emoções, né? Ou coloca alguma coisa entre os dentes, uma placa ou um aparelho de ortopedia funcional dos maxilares, mas alguma coisa móvel para que ele possa pôr e tirar. Isso alivia também. Mas isso tudo vai gerar campo interferente. Então, às vezes, o problema de DTM é um campo interferente. Às vezes, daqui pode gerar uma série de problemas. Eu Sim. tenho uma paciente que foi indicado para mim, mas eu não sabia por que ele foi indicado para mim. Eu não sabia. Eu examinei, ela nunca tinha feito uma cirurgia, ela não tinha nenhuma tristeza, ela estava feliz, estava alegre. E a hora que eu examinei a boca, eu escutei clique e estalo na articulação. Aí eu desconfiei que ela tinha bruxismo e apertamento. E aí, quando eu apliquei a procaína na região da articulação dela, tá? Ela teve assim, ela ficou na posição de feto e ela chorou muito. Ela teve maior catarse. Esperei uns 10 minutos ela voltar ao normal. Quando ela voltou, eu perguntei: o que aconteceu com você? Você quer falar? Ela falou assim: Emiko, eu quero, mas eu quero que você me aplique aqui no umbigo. Eu falei: tá bom. Eu respeitei a vontade do paciente. Eu apliquei no umbigo. Aí, quando eu apliquei no umbigo, ela teve outra catarse. Aí eu falei: o Uau. que aconteceu com você? Ela falou assim: Emiko, eu voltei na barriga da minha mãe, eu tive uma memória de parto e Uau. eu vi que eu estava com um cordão completamente enrolada no meu pescoço. Aí ela me contou que a vida inteira ela não podia tocar aqui, que ela sentia um mal-estar. Quer dizer, ficou gravado aqui na memória e é um chakra da laringe, que é o chakra número Isso. 5. É o chakra Isso. da expressão, da criatividade, da fala, né? É muito Exato. importante. Então, ela teve uma memória de parto, o que aconteceu com ela naquela época. E ela teve essa lembrança. Então, a partir do quê? De um bruxismo que ela tinha. Então, Incrível. nem eu ia acreditar que um problema de bruxismo tinha a ver com uma memória de vida intrauterina dela. Claro, Então, claro. foi E através da aí, terapia e aí neural entra que eu até a própria descobri. psicogenealogia, fazendo um link de que muitas vezes esses conflitos intrauterinos também temos memórias transgeracionais, né? Então, você Sim, trata um ente representativo da árvore, que é essa pessoa que traz a dor, e ela reverbera para o sistema como um todo, porque a memória está ali, é uma memória epigenética, uma memória celular, né? E a pergunta anterior é quantas aplicações? Eu acho que isso é muito relativo, mas queria que você respondesse, porque eu não sei como funciona
Mas eu imagino, né? Quando eu apliquei em mim, eu apliquei em mim, não, a Vanúcia aplicou em mim, ela disse assim, Lê, o efeito ele é muito relativo em algumas Sim, pessoas. Para sim, algumas tem uma catarse na hora, em sim, outras o efeito é postergado. Então, qual é o tempo, né? É necessário muitas sessões? Qual é o tempo entre uma sessão e outra? Porque tem pessoas que elas são imediatistas, que elas querem que a terapia, que o médico resolva o problema delas, né? Então, eu sim, acho que a sim. terapia neural ela entra como uma ferramenta, como a psicogenealogia é, mas também tem um pouco da nossa parte, do nosso processo, da nossa caminhada. Como é isso, em relação à terapia neural? Tá. Então, na terapia neural, tá? O grande segredo é fazer uma boa história de vida. É você colher a história do paciente, todos os traumas que ele passou. E se você faz uma boa história de vida, você sabe exatamente o ponto, você aplica a procaína naquele ponto, a dor some em um segundo. Porque você já foi direto no alvo. Só que muitas vezes o paciente não quer contar. Então, muitas vezes, aquele bloqueio, ou às vezes na pressa, a gente acaba não fazendo uma história de vida completa de 1h30. Às vezes o paciente só tem 30 minutos de consulta. Então, às vezes a gente não chega, a gente chega próximo. Então, às vezes, em uma sessão, você resolve tudo. O paciente não precisa mais voltar para o consultório. Mas às vezes não. A dor some, mas a dor pode voltar depois de um mês ou depois de 2 meses. É porque a gente tem que aprofundar um pouquinho mais. Então, tem que aprofundar um pouquinho mais na história. Então, tudo depende da história de vida que a gente faz. Porque a doença, ela atravessa vários estágios. Às vezes, você vai direto ao ponto de origem. Às vezes não, você vai por etapas até chegar aqui. Por isso que às vezes leva várias sessões. Eu, por exemplo, até eu sarar da minha dor da coluna, eu demorei 4 sessões. Cada Olha, sessão eu ia melhorando vagarosamente até chegar na origem. Então isso depende gente, de cada paciente. dores, a gente deveria procurar primeiro um terapeuta neural para entender qual é a correlação, né, Mico, da boca com o corpo, porque é um detalhe. Eu vou me colocar aqui numa posição de paciente, de mãe, de buscador, às vezes, de um médico que tem essa visão integrativa. É muito difícil, Mico. Primeiro que é difícil a gente encontrar na cidade da gente um especialista. Segundo, a gente acertar um médico ou, né? No caso aqui, nós estamos falando de um terapeuta neural que tem essa visão. Então, fica a dica, né? Vamos supor que tem alguém que não, que gostaria de fazer uma aplicação de terapia neural. Até tem uma colega que falou aqui, a Rosana. Tá, mas como que eu preciso saber se eu preciso fazer uma terapia neural numa cesariana, né? Isso, Então, eu vi essa essa é pergunta. uma pergunta. Isso. Segundo, se as pessoas depois quiserem te perguntar sobre terapeutas neurais, onde estão eles? Né? Até para fazer uma consulta, podem mandar uma mensagem lá para o teu Instagram, ou existe Pode. alguma relação de terapeutas neural do teu curso que as Sim, pessoas sim, possam procurar? sim. Isso é importante. Sim, eu tenho uma lista e eu tenho grupos também. E no meu Ótimo. grupo de terapia neural, porque a gente forma médicos e dentistas no nosso corpo. Então, tem mais de 500 pessoas do Brasil inteiro. Então, eu consigo indicar sim. Agora, respondendo à pergunta, como é que eu sei que a minha cesárea precisa de uma terapia neural ou não? A primeira coisa que a gente faz é através da história de vida, se tem alguma relação, né, daquela cesárea. A gente faz a palpação, vê se está doendo. Às vezes o paciente nunca colocou a mão, então ele não sabe que tem pontos de dor. Quando a gente faz a palpação, ele olha, meio doeu, doeu muito. Então é porque tem uma fibrose lá no fundo, é porque tem uma fáscia que está ali contraída. Por quê? Porque uma cesárea para chegar no bebê são 7 centímetros. Você imagina o que é cortar 7 centímetros? Corta a pele, corta músculo, células adiposas, fáscia.
a fibra muscular, corta a artéria, veia, corta tudo. Então, você imagina para cicatrizar. Então, é uma região que geralmente fica fibrose. Então, muitas vezes não circula mais energia naquela região. E aquela contração pode reverberar no corpo inteiro, até aqui na região da cabeça. Olha a distância que tem o abdômen até aqui, mas reverbera. Uma região que está contraída no nosso corpo pode influenciar no corpo inteiro. Por exemplo, fáscias. Hoje em dia se fala muito em fáscias. O que é a fáscia? Fáscia é aquela camada, né, de célula branquinha. Aquela fibra elástica bem fininha que recobre cada fibra muscular. E o corpo inteiro tem que deslizar sim. Se tem alguma fáscia contraída, ela breca. Não desliza mais, ela breca. Então você imagina isso no corpo. Vai contrair aquela região, vai prender aquela região e não vai mais ter o deslizamento. Então, na palpação, a gente sabe se o paciente vai ter dor ou não. É naquele ponto que a gente vai fazer a aplicação da procaína. 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 Às vezes, na primeira sessão, a gente só faz a superfície externa. Às vezes é o suficiente. Às vezes, tem que ir um pouquinho mais fundo numa outra sessão. Às vezes, tem que ir mais profundo ainda. Tem que descer até uns 3 ou 4 centímetros, porque o problema e a fibrose está lá embaixo. Então, isso tudo depende de cada paciente, tá? Então, a palpação é fundamental. Que lindo. É lindo. Bom, eu sou apaixonada pela terapia neural e tive uma experiência, Mico, que compartilhando, a Vanúcia aplicou a terapia neural em cima da minha cabeça. E eu fui dar aula, Mico. Eu experimentei uma bilocação de consciência. Foi incrível, assim. Foi uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Que eu vivenciei consciente, de forma consciente. A Vanessa disse assim, não, Sim. Lê, você está muito conectada, então você é muito, tem muita percepção daquilo que acontece. Foi Muita incrível, né? sensibilidade. Muita sensibilidade. E, Mico, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você fala nos campos interferentes, né? A gente está falando de cicatriz, de cortes, cortes profundos. Mas, por exemplo, uma tatuagem, né? Quando a gente faz a decodificação de tatuagem, sob a ótica da psicogenealogia, nós olhamos que toda tatuagem ela revela uma dor. Ela é uma informação, ela faz parte da linguagem inconsciente do nosso hemisfério, do nosso hemisfério direito, manifestado no corpo. A tatuagem, ela também vai criar um campo interferente. Claro, tem tatuagens feitas no momento de dor, né? Tem Sim. tatuagens feitas em cima de cicatriz, para tapar a cicatriz. Tem uma tatuagem Isso. que é feita para cobrir outra tatuagem. Então, fiz o nome do meu namorado, cobri o nome do namorado. E essa é uma pergunta que as pessoas acham que a terapia neural é só para cortes. Então, eu queria que você falasse de tatuagem. E outra coisa, a gente tá. A minha filha, por exemplo, ela gosta de furar. Eu vejo as meninas tudo cheio de furinho na orelha. A Piercing, brinco. piercing é. A orelha, assim como o pé, ela tem toda uma informação, né? A gente tem a Tem, auriculoterapia. tem. Então, É esses um. furos, Emico, né, desses piercings, de argolas, inclusive, elas põem aqui assim, nessa É, bolinha aqui, ó. exatamente. Eu queria saber do teu olhar, porque o que que isso poderia acarretar, né? Claro, elas botam também aqui na cartilagem, tem na boca. No curso de É. decodificação de marcas e tatuagens, a gente vai buscar o programa da dor. Mas eu queria olhar a terapia neural como ferramenta de ajuda, porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa boba, né? E está desencadeando no nosso corpo um sintoma e nem percebe que poderia ser a partir de um piercing, de um Isso. brinco, né, de uma tatuagem, Alergia. Muita gente tem alergia. alergia a partir de uma tatuagem. E o fato de. É porque é uma queima na pele.
E ainda por cima tem o colorido, a tinta. Isso tudo é agressão para a pele e todas as terminações nervosas do nosso sistema nervoso estão aonde? Na pele. Por isso que isso vai diretamente para o sistema nervoso. Então, é uma agressão. E às vezes a pessoa tem uma cicatriz no corpo e para disfarçar faz uma tatuagem. Quer dizer, são dois traumas em cima de uma mesma região, né? Pois é. E tem muita gente que faz a tatuagem, às vezes, para levantar a autoestima. Ela terminou com o namorado e tá muito triste, então ela quer tatuar o corpo para dar um novo astral, né? Então ela já está num momento de tristeza, rompimento, que é decepção, traição às vezes, né? E ainda faz Isso. a tatuagem. Então é como se fosse uma cicatriz da pele. Então aquele conflito que ela estava vivendo naquele momento vai ficar tudo gravado na memória daquela tatuagem ou da cicatriz que é feita no corpo. Então, aquilo tudo está cheio de informação negativa. Claro. Olha só, Tem né? como a E gente são mexer. coisas que... Outra coisa, as plásticas, né, Mico? Tem algumas plásticas que cortam, né? Cortam atrás da orelha, puxa, corta aqui, puxa. Também, pessoal da plástica, né? As mulheres na mama, quando bota o silicone, né? Essas questões estéticas que muitas vezes também tem uma dor ali, tem um incômodo, por que que eu, né, fui fazer uma... Mas você também corta, partes importantes daquilo que está na cabeça. A cabeça é super importante, né? Ela reflete todo o corpo. Também posso trabalhar a terapia neural nesses cortes de plástico? Não, nossa, não só pode, como Pode como deve deve. também. Porque você imagina, além de fazer o corte, puxa tudo, né? Puxa Pois, tudo, quer dizer, fica tudo meio que desfigurado. Sai daquela origem e acabou colocando em primeiro lugar a estética, tirar as sim, rugas, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão muito voltadas para a forma, para a performance, para a estética, tem que ficar bonito na fita, né? Isso tudo está gerando muitos campos interferentes. Então, tem que ver a palpação, porque principalmente as mulheres, elas acabam fazendo uma plástica depois de uma separação, depois de um divórcio, ou depois que aconteceu um problema com o filho, porque ela tem que levantar a autoestima, então ela vai fazer abdoplastia. Gente, toda abdoplastia que eu vejo vai das costas de um lado até o outro lado. É muito extensa a cirurgia. Você imagina cortar de um lado para o outro. A cesárea ainda é tipo um palmo. A abdoplastia pega o abdômen inteiro. Então vocês imaginam, né, o trauma que isso provoca. Mas nem todas, tá? Eu não quero generalizar. Nem sim, todas as cicatrizes são campos interferentes. O que eu estou falando aqui em terapia neural são as cicatrizes que falam. O que são as cicatrizes que falam? Que aquelas que foram feitas num momento de conflito que o paciente estava. Ou aquele que deu problema durante a cirurgia. Aquele que o ponto caiu fora de época. Aquele que o ponto caiu e ainda saiu líquido, saiu exudato, saiu pus. Aquele que infeccionou, aquele que virou fibrose, aquele que virou uma cicatriz escura. Esses são as cicatrizes que falam, que merece atenção. sim. Manchas. Uma pergunta, né? Manchas na pele. Posso aplicar a terapia neural quando eu percebo uma mancha A gente diferente no pode meu fazer um corpo? teste. Eu não tenho como afirmar se aquilo é ou não, né? Se aquilo é Tá, relevante ou não. Mas eu sim. posso fazer um teste. Aplica a procaína para ver se vai abrir alguma Ok. história, se vai Legal. ter alguma Maravilha. liberação a partir Legal. daquela mancha. Às vezes ela está trazendo uma marca de um ancestral, de alguém na família que já teve algum trauma lá atrás. Às vezes é do vô, às vezes é do bisavô, às vezes é do tataravô.
né? Está Exato. trazendo aquilo para que aquela pessoa possa entrar em contato com aquele problema, aquilo que ficou mal resolvida lá atrás. Talvez é uma chance, um presente que a pessoa está ganhando para não só para liberar um conflito que ele tem, ansioso, que ele tá lá, que ele patina e não sabe por que ele não consegue sair daquele ciclo. Deus, às vezes ele pode liberar ele daquele ciclo e também ele pode liberar os conflitos que foram mal resolvidos lá atrás pelos nossos ancestrais. Que maravilha. Olha, alguém perguntou, e se o paciente não tem nenhum tipo de dente? Porque antigamente, né, eu já vou te fazer essa pergunta, e já vou complementar com a ortodontia. E se o paciente não tem nenhum. Estou procurando aqui a pergunta, eu acho que se perdeu aqui. Ah, aqui, foi da Arte Via Digital. E a terapia neural no paciente totalmente edêntulo. Como Olha, seria a essa terapia pergunta neural? todo mundo faz, Letícia. Todo mundo É, faz essa pergunta para mim quando eu começo a falar de boca, dos traumas. Olha só, uma pessoa que tirou todos os dentes da boca e colocou uma prótese total, colocou uma dentadura, ele teve 32 cicatrizes na boca. Não é uma cicatriz, meu Deus, 32, porque nós temos 32 dentes permanentes. meu Então, Deus. olha só, quanta Que coisa. dor. Então, tem que fazer a Quanto coisa. palpação, ver aonde dói. Nem todas as cicatrizes são problemas. Então, tem que fazer a palpação e ver. Cada profissional usa um teste. Eu faço a palpação, tem gente que usa aquele teste da força muscular, tem gente que usa Sim, pêndulo, tem gente que usa aurímetro. São todos sim. testes de biorressonância que a pessoa pode ver se aquela região, se aquela cicatriz é um campo interferente e se aquilo está influenciando na saúde ou pode ser até a origem da doença que ele tem. Perfeito. Olha, a gente tem só 10 minutos, então eu sei que se Uau! deixar a gente fica falando muito tempo, mas tem uma pergunta aqui que eu imagino já a resposta. E quando precisou fazer implante, acho que a doutora Emiko já falou, quando se faz cirurgia ortognática, então quando tem prognatismo, né? Como é que, Sim. como é que trabalha isso? Com certeza tem o trauma. E queria que tu falasse também sobre o aparelho, porque a partir do momento que você coloca o aparelho, e eu sei que a tua especialização também é a ortodontia, Sim, eu sou você também ortodontista. está criando um trauma, né? Você também tá tracionando o dente numa determinada posição. É, isso também pode ser Pode. pauta de terapia neural, causa um trauma, tem algum reflexo em relação a isso? Eu nem estou entrando na Letícia, decodificação mental aqui, é, porque Letícia, você acredita que quando eu comecei a estudar a terapia neural e a decodificação dental, eu comecei a chamar todos os meus pacientes antigos de ortodontia, porque aí eu tive sim, noção do trauma que eu provoquei nos pacientes, porque cada torção que o ortodontista dá vai diretamente, pega toda a propriocepção daquele dente, da gengiva, do ligamento periodontal e vai diretamente. Lembrando que todos os dentes estão ligados através do nervo trigêmeo e o nervo trigêmeo vai diretamente para o cérebro, né? Então, olha só. Então, cada dente que o ortodontista tira, cada siso, olha a cicatriz que fica, cada torção, cada aperto. E não é só isso, não. Aquele aparelho fixo no céu da boca, que a gente chama de disjuntor ou aparelho de Haas, aquilo é força que faz com que o osso se divida ao meio, o céu da boca. Você imagina a força que é feita esse tipo de aparelho? sim, Né? O trauma é muito grande. Então eu chamo esses pacientes, ou aqueles que vêm
e já falaram, ai, Mico, quando eu era criança eu usei aparelho. A primeira coisa que eu pergunto, que tipo de aparelho você usou? Se for, se for aparelho móvel, ok, porque foi feita uma força leve a longo prazo. Mas quando fala aparelho fixo, aí eu já dou uma atenção melhor. Fala, qual é o dente que mais doía? Ele fala, ah, era esse. Era o canino que estava incluso. Era meu dente de baixo que estava todo torto. Aí depois que tirou o aparelho, o paciente ficou mais 10 anos com aquela contenção fixa por Isso, dentro, que todo mundo põe. E isso tudo está alterando o canal energético da região do rim, bexiga e todo o claro, sistema ginecológico, tanto da mulher como do homem. Tem tudo a ver com os incisivos. Então, claro. quando eu removo a contenção, mas é lógico, desde que o paciente permita e com a autorização do paciente. É assim, o resultado na hora, o que que é? O paciente fala, ah, nossa senhora, eu tô me sentindo Liberdade. como se fosse... Liberdade. Eu tô me É, sentindo como se fosse um passarinho que acabou de sair da gaiola. Né? É isso que o sim, paciente fala. Fala, nossa, minha boca ficou enorme agora. Agora a minha língua está dançando dentro da boca. que Né? maravilha. Então, cada um tem assim uma sensação, mas é sempre sensação boa. Por quê? Boa. Cada dente é um ser vivo. Ele É. tem que ter movimentação. Ele não é para ficar grudado no osso. Se você Ouviu, põe a tua dente... gente? Ouviu? Ouça, doutora Emico. Eu falo dessas contenções na formação, e claro, né? Deve ter um monte de dentista, ortodontista, diz, meu Deus, o que é que eu faço agora? Né? Então, vamos trabalhar essas questões mentais que manifestam no corpo. E eu estou Isso. falando uma coisa importante, Emico. Eu tenho dois filhos jovens, né? Imagino quantos jovens você não atende. E eu lembro, quando eu morei em Curitiba, o Pietro devia ter uns 9 meses, um ano, hoje ele tem 24, então há 23 anos atrás, eu lembro que nasceram os planos para botar aparelho nos dentes. Todo mundo botava aparelho nos dentes. Era barato. E a gente vê numa geração jovem hoje, ah, o tanto de depressão, o tanto sabe, de comportamentos sutis, assim, né? Oscilatórios de emoção, assim, eles não têm muita tolerância, às oscilações de emoção. Tu achas que essa industrialização do aparelho, vamos dizer assim, poderia ter ocasionado, né, esse comportamento depressivo, principalmente dos jovens? Porque antigamente a gente não ouvia muito falar de Sim. aparelho, né? Mas hoje em dia é difícil ver um jovem que já não botou aparelho ou vai botar aparelho, né? Como é importante a gente estar falando sobre isso. Então, e quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a relembrar o que que o paciente falava quando eu dava uma torção, quando eu trocava fio. O paciente falava que ele ficava 5 dias sem comer. Eu falei, meu Deus do céu, o que que provocou nesse paciente ao nível de sistema nervoso durante esses 5 dias que ele É, falava que não conseguia comer? A força é muito grande. Essa informação foi através do trigêmeo, foi diretamente para o sistema nervoso. Mas existe alguns casos em que precisa mesmo colocar aparelho, né? Mas tem que fazendo aplicação de procaína para tentar, por exemplo, às vezes o ortodontista isso já aconteceu comigo. Eu tentava tracionar um canino que estava incluso, em vez de estar assim, ele estava deitado, mas ele não vinha, não vinha. Então, qual é a orientação que eu dou hoje? Aplica a procaína que você vai ver o resultado. Aí, com a aplicação da procaína, tirando a memória irritativa daquele local, o dente sim, desce sozinho. Então, o ideal sim, seria se todo ortodontista tivesse essa noção de terapia neural ou que viesse fazer o curso ou estudasse para claro. não gerar campos interferentes dos pacientes, para pensar na saúde dos pacientes. Sim. Eu queria que tu Isso falasse ser um pouquinho do curso. Como funciona o curso? Imagino que seja um curso para dentistas e médicos, para as pessoas que já isso, operam, né, com isso. a saúde da biologia, né? Como funciona o teu curso? Como as pessoas te encontram? Porque alguém falou assim, eu queria o contato da doutora Emico, fui lá no Instagram dela, não tem telefone.
Então, como entrar em contato contigo? E fala um pouquinho Espera um mais pouquinho que sobre esse eu já estou curso. escrevendo aqui agora. Isso, coloca no chat aí que a gente vai deixar fixo. Tá. Escreve para mim. Ela vai escrever É, para nós, essa amiga. isso. Os nossos cursos funcionam aqui em São Paulo, no sistema híbrido, semipresencial. Todas as aulas teóricas são dadas online, mas a parte prática, mais importante, onde as pessoas se conectam, as aplicações, isso é tudo presencial. Tá? E para médicos e dentistas, para justamente a gente abrir a cabeça dos médicos e dentistas para essa nova medicina, para essa nova odontologia, aonde é possível tratar as doenças a partir da boca. E o pior, muitos médicos estão tratando doenças através de remédio, através de cirurgia, que davam para ser evitados se primeiro investigasse a boca e visse os focos de infecção. Porque tem muita doença que teve origem a partir de um foco. Então, a gente sempre faz a conexão entre a medicina e a odontologia. Tá? E o nosso próximo curso vai começar agora em outubro, Uhul! tá? Então, corre Já lá. estamos ali Emico, para o pessoal que está aqui, como saber as datas? Vai no teu Instagram, tem um link na bio. Você tem um canal no YouTube. Como é que você está divulgando as datas dos teus cursos e como as pessoas podem? Eu acho que alguém está, a nossa colega está colocando lá no teu chatzinho, como te encontrar, porque eu acho que depois da live Isso, algumas pessoas vão querer saber onde eu encontro um terapeuta neural, né? E sim. informações dos teus cursos, quem quiser fazer. Isso, é um convite que eu faço para todo mundo, porque a gente está transformando vidas. Os médicos falam, agora eu entendi a minha função e o meu propósito. É É trazer verdade. essa alegria, fazer com que aquela pessoa que estava com dor no corpo inteiro, de repente, através da eliminação da dor, ela volta a viver. Ela tem vontade Isso. de viver. E isso é uma coisa gratificante, né? É. É lindo. Então, é dar essa nova visão para os médicos e para os dentistas. Que É maravilha. uma, Bom, é uma nova medicina e uma nova odontologia. Por isso que eu com sempre propósito. chamo médicos e dentistas para fazer, por exemplo, eu aplico a terapia neural da cabeça para cima, que é a Isso. região onde o dentista pode, mas o médico pode aplicar em qualquer outra região. Por exemplo, Claro, mulheres. A maioria das mulheres que eu atendo tem que fazer alguma aplicação na região ginecológica. Porque claro, quem é que não tem hoje em dia problema de mioma, endometriose, cólica, fez aborto, teve uma gravidez claro. difícil? Então, eu preciso de um ginecologista perto de mim Olha que maravilha. Gente, para tirar esses traumas. é incrível. Eu sou apaixonada pela terapia neural. A gente usa aqui, muitas vezes, né? Meu marido foi fazer a aplicação, ele já acessou a memória, já começou a chorar, coisas que ele jamais imaginou que tocaria, né? Através da procaína. Eu sei que alguém perguntou assim, por que procaína e por que não outra substância? Eu não sei se tu queres fechar nossa live com essa resposta e dar um recado para a galera que está te assistindo. Agradeço a todos que Sim, estiveram aqui. tá. Tá. A procaína não foi descoberta agora, não. A terapia neural começou na Alemanha e foram dois irmãos médicos, o Fernando Hunicks, os Hunicks, que na Alemanha, em 1925, descobriram que diluindo a procaína a 0,7% ou 0,5% e aplicasse nas regiões específicas do corpo, eliminava, tinha ação anti-inflamatória, analgésica, antibiótica e tirava os traumas do corpo, dando um equilíbrio, a autorregulação do corpo através do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, leva ao equilíbrio, tá? Então, é uma coisa muito antiga, não é uma coisa nova, não. E olha Que só, maravilha.
É maravilha. Alguém está dizendo assim, toda vez que a Tereza, toda vez que eu ouço a Emiko, minha luz se acende. E é isso, né? Tem muito de da gente dar um sentido para nossa profissão, né? Como advogado, tocar vidas, como dentistas ou médicos, trabalhar no propósito. Eu sei que todo médico, todo dentista está, está trabalhando, né, em amenizar a dor, mas existem hoje novas técnicas, existe algo mais. A gente tem que estar aberto, né, à evolução da nossa jornada de trabalho, da nossa profissão. Nós nunca estudamos tanto a mente e o corpo integral, né? Corpo, mente e alma. Somos alma e mente que se manifesta no corpo físico. Então é importante que a gente esteja aberto, né, um novo olhar. Talvez alguns profissionais Sim, tenham um pouco de relutância, né? Ah, o que que eu quero trabalhar com emoção? Vou lá resolver o dente, tá tudo certo. Mas eu vejo um movimento muito grande de pais, de mães, de pessoas que buscam profissionais que tenham esse olhar, né? Uma vez eu conheci uma colega nossa que ela fez o curso conosco de dental e ela disse assim: eu não sou dentista, eu sou gentista. Eu achei bonito isso, porque ela disse: eu trato de gente, né? E então, para fechar essa live, queria te agradecer, Mico, por você ser essa mulher incrível que inspira pessoas e que está levando essa técnica que muitas pessoas aqui disseram. Eu apliquei terapia neural, foi maravilhoso. Me conectei com meu pai, acessei uma dor difícil que eu nunca tinha tocado. Muitos comentários aqui na live, como eram muitos, eu acabei priorizando algumas perguntas. Mas tá ali o contato da doutora Emiko, os cursos também vão ficar disponíveis no perfil dela. Queria que você fizesse um fechamento. Quero te agradecer por estar aqui nessa noite, né? Tão gostosa que a gente compartilhou um pouco de conhecimento. As pessoas agradeceram muito porque abriu o olhar para algumas coisas. Algumas pessoas falaram que até em fibromialgia, que é uma dor que muitas mulheres têm, né? Que é uma dor sim. generalizada e que com certeza a terapia neural pode ajudar. Então, um recado geral para a galera e a gente se despede por aqui. Sim, eu vou me despedir falando de um tema que você falou agora há pouco, que as pessoas são muito imediatistas. Elas tomam remédio para passar a dor na hora, né? Então, a indústria farmacêutica está crescendo cada vez mais, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Eles estão muito fortes, porque as pessoas querem tomar remédio. Só que o remédio não trata a dor da alma. Não é remédio que vai tratar a sua doença. Pode aliviar, pode mascarar, mas não vai. E o corpo grava toda a memória. Então, quando a gente faz a aplicação da terapia neural, o paciente, de repente, sente uma dor, ou ele tem os sintomas de uma doença que ele teve na infância, que ele nem lembra, que ele nem lembrava mais. Por quê? A nossa mente esquece tudo, só que o corpo não esquece. O sistema nervoso não esquece. Então, os sintomas voltam para que agora a pessoa possa entrar em contato com aquela dor, deixa passar e ressignificar a emoção que estava gravada naquela doença que ele teve há muito tempo atrás. Olha que coisa linda isso! Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, né? Quando que Então, você imaginou que você ia estar aqui agora, né, Mico? Tocando tantas vidas, né? Curando tantas almas. Gratidão sim, pelo teu dom, pelo teu sim. propósito, Então pela tua luz. então é isso. Antes de tomar remédio, reflita. Alguém falou aqui, remédio remedia, e é bem isso. Remédio não cura, remédio É isso remedia. aí. Querida, um Muito grande beijo, obrigada, Letícia, gratidão pelo a público que ficou você, a aqui todo até mundo que está aqui. agora. Muito obrigada. Se eu Sim, procura conseguir a doutora tocar o Emi, coração de alguém também. com certeza. Com certeza. Estamos aqui em 33 pessoas, não por acaso, o número crístico. 32 dentes mais a pineal, 33, ó, não por acaso. Tem alguma coisa muito Nossa, você importante acontecendo acertou. aqui. Adorei, adorei, adorei. Viu? Um beijo, querida. Adorei. Outro beijo Sempre para um prazer todos. estar com você. Até mais. Obrigada, Vou salvar a tchau. live, galera.